Salve, salve meu povo, professor Elias aqui com vocês nessa super revisão para o concurso da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Para quem não me conhece ainda, atualmente eu sou o coordenador aqui da Implacável Concursos, esta empresa aqui, ó, que é especialista em concursos para guardas municipais de todo o Brasil. Se você não segue lá no Instagram e você quer saber todos os concursos de guardas municipais que estão abertos ou que vão abrir para 2022, você obrigatoriamente tem que seguir, né, a Implacável Concurso no Instagram, que inclusive na descrição desse vídeo tá ali o Instagram para você clicar e ir direto pro Instagram, tá? Obrigatoriamente tem que seguir Implacável Concurso e obrigatoriamente tem que se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma aula como essa. Já tivemos aí revisão completa aí de Código de Trânsito, revisão completa de Direito Constitucional e hoje chegamos aí então a nossa revisão de Direito Penal. Atualmente também sou guarda municipal aqui da cidade de Balneário Camboriú, fui o 8º colocado do meu concurso, já obtenho 7 aprovações em concurso público, tá? Então eu sei bem o que vai cair na tua prova lá na Guarda Municipal de São José dos Pinhais. E eu já deixo uma informação importantíssima para vocês aqui. Eu estarei na porta da sua prova, lá em São José dos Pinhais. Sairemos aqui de Santa Catarina e vou fazer uma revisão de véspera na porta da sua prova. Então procure chegar 1 hora antes da entrada para você chegar e acompanhar a nossa super revisão de véspera, minutos antes da entrada da prova. Costuma dar certo, tá, galera? Tivemos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e muitas questões que foram faladas na porta da prova, os alunos chegaram na hora da prova e ganharam questões. Então não perca, se você ainda não é um aluno Implacável Concursos, vá até o dia da prova lá, chegue 1 hora antes e acompanhe a nossa super revisão de véspera na porta da prova lá em São José dos Pinhais. Sairemos aqui de Santa Catarina para ajudar você a pegar na sua mão, tá? Estamos fazendo aqui várias aulas de forma gratuita, porque pegamos esse barco andando, na verdade, né? A gente não acompanhou o concurso da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, acabou sendo uma falha aqui da nossa equipe, mas mesmo assim, mesmo não lançando um curso preparatório para a Guarda de São José dos Pinhais, a gente está fornecendo vários materiais gratuitos para ajudar a pegar na sua mão e levar a tão sonhada aprovação. Para quem quiser me seguir no Instagram, Prof. Elias Oliveira, vai me encontrar lá, vai verificar como é o trabalho da Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Eu posto várias ocorrências, o dia a dia, tá? Mas obrigatoriamente tem que seguir Implacável Concursos no Instagram. Lembrando que teremos vários concursos para 2022, inclusive no estado dos senhores aí, no Paraná, teremos um concurso importantíssimo, Londrina e muito provavelmente Curitiba, a capital, também deve ter concurso para a Guarda Municipal, assim como Itapema. Itapema agora também em janeiro, fevereiro, deve sair o nosso edital para a Guarda Municipal de Itapema, tá? Então não deixa de seguir as nossas redes sociais para você não perder nenhum concurso para 2022. Tranquilo? Então a minha missão com você aqui é fazer você acertar as questões lá que caíram, que provavelmente vão cair, perdão, lá no dia da sua prova em São José dos Pinhais, então de Direito Penal. Qual é a minha missão aqui? Eu estudei a banca FAUEL, não sei se pronuncia assim, mas eu estudei a banca, tá? E coloquei algumas questões do que eu acho que vai cair na tua prova. Vai cair, salva essa aula depois da prova, você pega essa aula e me manda, professor, caiu mesmo, tá? Vai cair o quê? Crimes contra a administração pública. O edital do Direito Penal de vocês ele é bem extenso, praticamente ele pega quase todo o Código Penal, tá? Com 300 e poucos artigos. Todavia, pelo estudo aqui, como somos especialistas em concurso para guardas municipais, eu sei que vai cair na tua prova, tá? Basta você acreditar. Crimes contra a administração pública, do 312 ao 327, tá? Um pouquinho também a parte de desacato, etc, para frente ali, deve ser que apareça na tua prova, tá? Mas do 312 ao 327, eu apostaria muito no dia da sua prova, lá na minha matéria, por exemplo, de Direito Penal. Vou ver se eu faço outro vídeo ainda antes da sua prova, de legislações extravagantes, uma super revisão do que eu acho que vai cair de forma gratuita para você realmente gabaritar todas as questões mesmo de forma gratuita, que esse é o nosso intuito mesmo, atingir até aquele que não consegue atingir um curso preparatório. Beleza, galera? Então, sem perder muito tempo, minha aposta para essa prova, 312, 327 é o que a banca gosta, é os crimes contra a administração pública. Primeira coisa que você tem que ir lá verificar, né, na sua prova, lembrar que crimes contra a administração pública, eles vão do 312 ao 327, mas vamos tomar esse cuidado. No capítulo 1 ali a gente vai encontrar dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sujeito ativo, como regra, cuidado com isso,
como regra, nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, como regra, o sujeito ativo nesta circunstância deve obrigatoriamente ser um funcionário público. Só que tome cuidado, há exceção conforme o artigo 30 do nosso Código Penal, que é possível um particular, os senhores ainda que não são guardas municipais, vocês cometerem um crime contra a administração pública, mesmo vocês não sendo funcionários públicos, tá? Então tomem cuidado com isso, não se comuniquem com as circunstâncias e condições de caráter do crime, salvo quando elementares do crime. É isso que diz mais ou menos o artigo 30 do nosso Código Penal. Então se o senhor, a senhora que está assistindo essa aula, tá? Eu não quero avançar na matéria, só uma introdução. Se o senhor ou a senhora sabe que Elias é guarda municipal da cidade de Balneário Camboriú, você junto comigo, mesmo vocês no particular, junto comigo, adentramos a administração pública, entramos ali, cumprimentamos o porteiro, entramos lá na guarda municipal e subtraímos o notebook do comandante. Responderemos por peculato furto, tá? Se apropriamos, um peculato furto, perdão. Nós, valendo da qualidade de funcionário público, eu entrei aos quadros da administração pública, passei pela portaria, cumprimentei o porteiro, ninguém vai me barrar. Por quê? Por que ninguém vai me barrar? Porque eu sou guarda municipal, o porteiro me conhece e você está indo junto comigo. Meu colega, que ninguém te conhece, mas você está indo junto comigo. Nesta circunstância, se eu vou na sala do comandante e subtraio um notebook, eu cometo peculato furto. E você que está assistindo essa aula, você que ainda nem é guarda municipal ainda, mas vai ser daqui a pouco, você também comete peculato furto, mesmo não sendo um funcionário público, porque ser funcionário público nos crimes contra a administração pública é uma elementar do crime, logo se comunica com o particular, se o particular sabe que está indo junto com o funcionário público. Então tome cuidado se a banca colocar alguma questãozinha como essa, tá? Mas se você quiser aprofundar, lá no 327 do nosso Código Penal, vai dizer o conceito de funcionário público, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, pode também ser um funcionário público. Será que o mesário que vai no dia das eleições lá, ele pode ser um funcionário público? Sim, ele pode ser um funcionário público naquela circunstância. Será que um estagiário ali do fórum pode também ser considerado um funcionário público? Sim. 327 ele dá o conceito, 327 parágrafo 1º, ele vai dizer os funcionários públicos por equiparação, cuidado com isso, vai lá e dá uma olhadinha, e o 327 parágrafo 2º ele vai trazer uma causa de aumento de pena da terça parte, a banca gosta disso, para aqueles que têm funções de chefia, como regra, na administração pública, tá? Imagine que você é um supervisor da guarda municipal, né, por você exercer esse cargo de chefia, se você cometer um crime contra a administração pública, como regra, você vai ter a tua pena aumentada da terça parte, tá? Feito essas considerações gerais, a gente vai partir para algumas questões da banca FAUEL que já cobraram em alguns concursos, tá? Me perdoem se a pronúncia da banca não é assim, tá? Esses dias eu falei ali, o pessoal começou a criticar ali. Pessoal, não importa o nome da banca, o que importa é que eu estudei a banca e vou falar para vocês o que vai cair, tá? Então, vamos lá porque eu acho que vai aparecer na tua prova. Questão número 1, tá? A Banca dos Senhores 2015, tá? Essa banca fez uma provinha aí do Paraná, tá? Então, fez uma prova de advogado recentemente, mesmo que é 2015, ainda para mim é recente. É o que a banca gosta de ser cobrado. E por diversas vezes eu vi essa banca cobrando crimes contra a administração pública. De toda aquela imensidão do edital, ela cobra crimes contra a administração pública. Então, quase certeza absoluta que na prova de São José dos Pinhais deve aparecer pelo menos 1, 2, 3, 4 questões aí de crimes contra a administração pública, porque os senhores serão funcionários públicos. Beleza? Sem perder tempo, então, questão número 1, a respeito dos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, a banca dos senhores, reta finalíssima para a prova. É correto afirmar, letra A apropriação, gravem esse verbo, a apropriação por funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, configura o crime de peculato. Por aí. Senhores, o primeiro crime contra a administração pública do 312 é o famoso crime de peculato. Lá ele tem um verbo, tem o verbo apropriar, que chamamos de peculato, apropriação. E também, mais no finalzinho do artigo, tem desviar, que chamamos peculato, desvio. Mas vamos pensar num contexto geral. O que seria esse peculato, apropriação? Veja que lá no 312, inclusive, ele vai falar exatamente como está na letra A.
um funcionário público que se apropria de um bem, valor, móvel, público ou particular que está sob sua posse. Imagine que você é guarda municipal de São José dos Pinhais e você tem lá na tua sala um notebook da administração pública do município de São José dos Pinhais. E um certo dia você fala, vou levar esse notebook para casa, vou me apropriar. Quando você pega esse notebook e leva para casa, você em tese cometeu o crime de peculato apropriação. Elias, você está falando de um exemplo de um bem imóvel, né, público, mas também poderia ser um bem particular. Como assim um bem particular que está sob a posse de um funcionário público? Imagine que você é delegado de polícia agora, nesse exato momento. E quando a polícia militar, a guarda municipal de São José dos Pinhais, lhe apresenta um preso, o que geralmente vem com o preso? Os pertences. Imagine que, junto com o preso, veio esse celular aqui, ó, né? E aí o delegado, ele pegou, né? Foi apresentado os objetos, o delegado pegou o celular, falou, celular bacana, e vou me apropriar. Senhores, lembra quando foi apresentado para o delegado, esse objeto ali, o celular, ele passou a estar na posse do delegado, sob a cautela do delegado de polícia. Só que ele é um bem particular. E aí, se eu me aproprio desse bem, eu sendo um funcionário público, eu cometo o crime de peculato apropriação. Tranquilo, senhores? Beleza? Pode ser dinheiro, pode ser público, pode ser particular? Sim, tá? Então tomem cuidado com isso, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Então, cuidado, senhores, cuidado. O nome desse crimezinho é peculato. Então a banca ela gosta dos verbos. Dos crimes contra a administração pública você tem que gravar. Verbo, falou em apropriação, peculato. Apropriação, peculato. Só tome cuidado que tem um peculato desvio também. Uma vez, saiu até um caso na imprensa, né, galera? De uma mulher que ela trabalhava ali no setor de compras da prefeitura, e aí quando chegava ao setor das merendas, ali os frangos ali para as creches, ela chegava na administração pública e ela pegava e desviava. Peculato, desvio, tá, senhores? Então tome cuidado com isso. Vamos continuar nas alternativas ali. A questão número 1, letra A, parece ser a correta. Vou até colocar um asterisco aqui, tá? Vamos ver a letra B. O crime de peculato apenas, primeiro que apenas é uma palavra vermelha. Elias, como assim palavra vermelha? Senhores, aqui nem placava concurso. Todo mundo que é meu aluno sabe que as palavras vermelhas, apenas, nunca, jamais, sem exceção, hipótese alguma, são palavras que geralmente tornam a alternativa incorreta, tá? Então é geralmente, cuidado. Quando você vê um apenas, um nunca, um jamais, sem exceção, você tem que tomar cuidado, você tem que ligar a antena e verificar se aquela questão está incorreta. Então o crime de peculato apenas admite a modalidade dolosa, não sendo possível a punição para o funcionário público que concorre culposamente para o crime de outro, que é mentira. 312, parágrafo 2º, vai tratar do peculato culposo, senhores. Existe, e aí eu já quero que você anote, dos crimes contra a administração pública, só para vocês aí que estão assistindo, acompanhando nosso canal aqui, nos crimes contra a administração pública, somente, anota essa porra aí, somente o crime de peculato que existe modalidade culposa. E os demais? Os demais não têm modalidade culposa. Os demais crimes contra a administração pública não temos modalidade culposa. Qual é o único crime que temos modalidade culposa? Nos crimes contra a administração pública, como regra, peculato culposo. Elias, que porra é essa de peculato culposo? O funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Imagine que você, agora, é um servidor público, você é guarda municipal de São José dos Pinhais. Quando você vai fazer o famoso J4, para quem não é da área aí, J4 é comer, né? Quando você vai comer, vai almoçar, vai jantar, você chega lá no restaurante. Quando você chegar no restaurante, vamos supor que você deixou o rádio da viatura no lado da janela e você deixou a janela da viatura aberta. E você foi almoçar. Passou ali um mendigo, qualquer uma pessoa que estava passando na rua ali, olhou a janela aberta e subtraiu aquele rádio. Minha pergunta, você responde por um crime? Você guarda municipal? Responde. Porque você concorreu culposamente para o crime de outrem, peculato culposo, tá? Então tome cuidado, porque você, por uma negligência talvez, que o conceito de culpa é a inobservância do dever de cuidado objetivo, que se manifesta por imprudência, negligência e imperícia, você, de repente, por uma dessas três modalidades, negligência, imperícia, imprudência, você esqueceu o rádio.
E aí, quando você deixou a janela aberta ali, alguém foi lá e subtraiu, então você cometeu o crime de peculato culposo. E eu quero que você anote isso aí, galera, que isso é importantíssimo, tá? Eu quero que você anote aí, que é importantíssimo. Que se você, nesse caso, o que acontece, Elias? Beleza, você responde pelo crime. Sim, vai rolar o processo ali por peculato culposo para você, guarda municipal. Só que aí, senhores, preste bastante atenção. Logo abaixo desse parágrafo ali, ele vai dizer que somente no peculato culposo, se eu reparo o dano até a sentença irrecorrível, o que acontece se eu reparo o dano, né, até a sentença irrecorrível, extingue a minha punibilidade. E se eu reparo o dano posterior à sentença recorrível, aí diminui a pena da metade, galera. Olha só que interessante. Vou colocar para vocês aqui, para vocês, depois que é na prova lá, vocês me avisem. Lá no Código Penal, ele vai ter um marco nesse crime de peculato culposo, a sentença irrecorrível. Elias, o que é essa porra de sentença irrecorrível? Vou botar só, ó, botar sentença é quando não cabe mais recurso. Tá? O camarada fez ali todos os tipos de recurso e não cabe. Vocês estão vendo que o T ele tá bem grandão aqui, ó? Porque isso aqui é o marco, senhores. Somente nesse caso aí de peculato culposo, se eu reparo o dano, ou seja, se eu compro outro rádio para administração pública, até a sentença irrecorrível, que é o marco, até aqui, ó, sentença irrecorrível, daqui para trás, extingue a punibilidade. Ou seja, não respondo por nada. Extingue a punibilidade. Elias, e se é depois da sentença irrecorrível? Tá vendo o T bem grandão aqui, ó, cortando a palavra sentença? Ele tá cortando a palavra sentença na metade. E aí eu quero que você grave isso, que se é depois da sentença irrecorrível, vai cortar na metade, ou seja, vai ter a diminuição da pena na metade. As bancas adoram colocar diminui a pena de um terço, 2 quintos, 3 quintos. Não, lembre do T cortando a palavra metade, diminui a pena da metade. Se é posterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, não responde por aquele rádio. Tá? Se eu for lá e compro outro rádio até a sentença recorrível. Se eu compro o rádio depois da sentença recorrível, diminui a pena da metade. Eu continuo respondendo normal. Tome cuidado com isso. Tá? Quanta informação em duas alternativas aí. Então, o único crime que tem modalidade culposa, tá, é o peculato culposo. E aí eu quero que vocês também anotem que me veio um déjà vu aqui, né? Galera, conforme regra geral, nos crimes contra a administração pública, tem até súmula para isso, tá? Nos crimes contra a administração pública, não admite o princípio da insignificância. Há alguns casos julgados em esparsos aí que admitiram, mas como regra para a prova, nos crimes contra a administração pública, não admite o princípio da insignificância. Ah, Elias, eu me apropriei só ali de uma caneta da administração pública. Não interessa. Para a prova, não se aplica o princípio da insignificância, vai responder por peculato. Tranquilo? Porque essa caneta da administração pública, ela não é sua, ela é de todos, ela é da administração pública, ela é de todo o povo. Tranquilo? Então tome cuidado com isso. Lá em São José dos Pinhais, que eu também estarei junto com os senhores na porta da prova. Eu quero ver quem vai lá bater foto comigo. Vai lá, professor, né, professor, porra, vi sua aula no YouTube, porra. E aí o mais importante, né, senhores, a gente tá fornecendo material gratuito, tô pagando aqui, tô falando, tá? Se você porventura passar na prova, manda mensagem no Instagram, professor, passei, muito obrigado, porra, show de bola tuas aulas, tudo que você falou lá caiu. Então a gente fica muito feliz de conseguir ajudar você. E o mais importante, vai na porta da prova e me dá um abraço lá antes de começar, que eu vou fazer uma revisão exatamente esses principais pontos aí. Beleza? Avançamos aí então. A B, ela está dizendo que apenas modalidade dolosa. Vocês acabaram de ver que existe modalidade culposa. A letra C, exigir, ó o verbo, exigir. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem devida, configura o crime de peculato. Não! Vocês acabaram de ver que o crime de peculato é apropriação. E não é. Ah, Elias, e esse exigir? Como assim exigir para si? Ou seja, senhores, esse crimezinho aqui é o 316 do nosso Código Penal. E aí esse crimezinho tem bizu. Olha só. O nome desse crime é concussão. Vocês estão vendo o cu no meio aqui? Estão vendo o cu no meio? Eu quero que a partir de hoje o nome desse crime é concussão, tá?
Eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês fiquem assim, ó, eu exijo que tu me dê o cu. Fala pro teu namorado, pra tua namorada, ou não fala pra ninguém, fica mentalizando isso, eu exijo que tu me dê o cu, eu exijo que tu me dê o cu. Ah, Elias, é pornografia. Não, é didática. Aqui na Implacável Concurso, gente, facilita a tua vida. Por que você vai lembrar, exijo que tu me dê o cu? Porque na prova, se você ver essa questão aqui, ó, exigir, você, exijo que tu me dê o cu. Então o nome desse crime é concussão. Ó, cu, exijo que tu me dê o cu, concussão. Esse é o nome do crime que você vai levar para a tua prova, que está no 316 do nosso Código Penal. Só tome cuidado. Se a prova disser para vocês que se exigiu tributo, cuidado. Se a prova trouxer exigência de tributo ou contribuição social que estava ali devendo, aí o nome do crime ele passa a ser excesso de exação, tá? Só tome cuidado com isso, tá? Exigiu, você pensa, exigiu concussão, beleza. Agora você falar na prova, exigiu tributo ou contribuição social, aí você vai lembrar do crime de excesso de exação. Tranquilo? Beleza. Vamos aí então. Configura o crime de corrupção passiva, a exigência de tributo que sabe ou deveria saber indevido. Ó, falei para vocês, exigência de tributo, o nome do crime é excesso de exação. Acabei de falar. Então, tudo que eu estou falando, a banca FAUEL, ela gosta disso. Tá? Então, o nosso gabarito aqui realmente era letra A. E gravem esses bizu que vai aparecer na tua prova. Questão número 2, também da mesma banca dos senhores aí, 2015. De acordo com o Código Penal, considera-se peculato. Ó, acabamos de ver, ela quer saber qual é o verbo do crime de peculato. Vocês já viram, o verbo é, sem medo de errar, apropriar-se. Apropriar-se, funcionário público, vocês já viram isso. O nome desse crimezinho aqui, ó, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ou até mesmo praticá-lo. Ó, a palavra-chave para a prova, interesse ou sentimento pessoal. Falou interesse ou sentimento pessoal, tu vai lembrar o 319 do nosso Código Penal, que é o crime de prevaricação. Elias, que porra é essa aí de prevaricação? Funcionário público, por um interesse ou um sentimento pessoal, ele retarda ou deixa de fazer um ato de ofício, ou até mesmo faz um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal. Cara, viu a palavrinha interesse ou sentimento pessoal? Pode ir tranquilo para o crime de prevaricação, sem medo de errar. Palavra-chave para a prova, interesse, sentimento pessoal, crime de prevaricação. Tá? Imagine que, né, eu sou guarda municipal em Balneário Camboriú, estou patrulhando e acabo abordando ali um dos senhores que eu sei que vocês são meus alunos. Vocês estão lá trazendo consigo um cigarro de maconha. E eu falo, porra, cara, trazendo consigo um cigarro de maconha, artigo 28 do nossa lei 11.343, aí você vai dizer, pô, professor, sou seu aluno, alivia aí e tal. E eu tenho um interesse ou um sentimento por você, um sentimento pessoal, por você ser meu aluno. E eu acabo retardando um ato de ofício que era conduzir você para a delegacia de polícia. Eu cometi o crime de prevaricação. Tá? Cuidado com isso, que existe um crimezinho bem parecido, tá? Que é a corrupção passiva privilegiada. Estamos numa reta final aqui, é uma revisão. Crime de corrupção passiva privilegiada, que é a mesma coisa, retardar e deixar de fazer um ato de ofício, mas aí não tem a palavrinha sentimento pessoal ou interesse. Aí tem a palavrinha cedendo a pedido ou influência de outrem. O nome desse crime é corrupção passiva privilegiada. Também retarda um ato de ofício, né, só que foi por uma cedência a pedido ou influência de outro. Quer um exemplo? A pessoa que eu abordei eu nunca vi. É o mesmo exemplo que eu estou trazendo para você da prevaricação do cigarro de maconha. A pessoa começa, eu nunca vi, nem é meu aluno, não conheço. A pessoa começa, pô, cara, briguei com a minha esposa, cara, pô, me separei, eu alivia aí, senhor, porra. Ele fica pedindo, e por influência eu acabo cedendo, palavra-chave, um ato de ofício, que era conduzido para a delegacia. Não é crime de prevaricação, nesse caso, é crime de corrupção passiva privilegiada. Tá? Tome cuidado com esse exemplo na prova. Só vai ser prevaricação se aparecer a palavra interesse ou sentimento pessoal. Pelo amor de Deus, galera, não errem isso na prova. Exigir, ó. Exigir para si ou para outrem. Opa, exigir, eu sei que o nome do crime é o quê? Concussão. Ó o cu, exijo. Exige, tu me deu o cu, concussão. Tá? Não é peculato, então. Solicitar ou receber
passivo para outro, direto ou indiretamente, vantagem devida, ou mas em razão dela, vantagem, ou aceitar promessa de tal vantagem. Esse crimezinho aqui é o crime de corrupção passiva. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. Voltar aqui. Esse crimezinho aqui é o crime de corrupção passiva. Ó o P aqui, ó o P de funcionário público. Quem comete esse crime é o funcionário público, para não confundir com o crimezinho de corrupção ativa, que é qualquer um de vocês que comete. Corrupção passiva, o P de público, ou seja, quem comete esse crime é o funcionário público. Funcionário público que solicita, recebe ou aceita uma vantagem devida em razão da função. Tá numa barreira policial, fala, amigão, solicito aí R$1.000 para liberar teu carro, senão não libero. Crime de corrupção passiva, tá? Cuidado com isso, reta finalíssima. Então qual é o gabarito? O gabarito é a letra B. Peculato é apropriação, vocês sabem disso. Vejam que aqui a questão aí da banca dos senhores, ela cobra muito a mesma coisinha, os verbos. Então eu acho que com certeza a gente vai acertar as questões lá em direito penal, tá? Lembrando que, galera, quem não passar, etc., busque Implacável Concurso para o concurso municipal de Londrina, para Curitiba, para Itapema, para todos os concursos de guardas municipais. Se você vir com a Implacável, com certeza você vai passar. Mais uma questãozinha aí, patrocinar. Opa, se eu vejo numa prova isso, sendo um aluno implacável, eu já paro e eu já vou direto para a advocacia administrativa. Elias, você nem leu o que a questão está pedindo? Não, nem leio. Óbvio, brincadeira, né, senhores? Óbvio que numa prova de concurso você vai ler, mas se fosse um simulado eu nem iria ler. Porque olha só o que diz essa questão: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, é o tipo penal que se adoeca ao quê? O que a banca está querendo? Ela deu o verbo, ela deu o crime, ela quer saber qual é o crime. Senhores, peculato não é, porque a gente já viu que é a apropriação, o verbo. Concussão, ó o cu aqui no meio, é o que? Exigir. Funcionário público exige uma vantagem devida em razão da tua função. Ó, amigão, para liberar o teu carro, eu exijo que tu me dê R$1.000. Concussão, beleza? Tranquilo até aí. Corrupção ativa, os verbos lá a gente não viu, mas é oferecer ou prometer. Oferecer ou prometer. Aqui quem comete é um particular, né, galera? O particular tá numa barreira policial, fala assim: ô, seu guarda de São José dos Pinhais, ô, te ofereço aí R$1.000 para liberar meu carro. Opa! O particular, corrupção ativa, quando ele me ofereceu. Elias, e se eu recebo esse dinheiro? Eu, guarda municipal, vocês acabaram de ver, solicitar ou receber. Aí a corrupção passiva. Eu, funcionário público, corrupção passiva, e o particular, corrupção ativa. Tá? Cuidado com esses termos aí. E aí sobrou só o crime de advocacia administrativa, mas aqui ficou fácil. Mas eu quero passar um bizu para você nunca mais errar na tua prova. Olha o verbo. O nome desse crime é advocacia administrativa. Não tem nada a ver com advogado. Nada a ver. Não é o advogado que comete. O nome do crime é advocacia administrativa. Aqui alguém que vai lá administrar, alguém não, um funcionário público que, valendo da sua qualidade, vai lá nos quadros da administração pública e fica pedindo uns arregos lá, né? Fica patrocinando o interesse privado. A mãe dele lá, né, de repente tomou uma multa, ele vai no setor de trânsito, começa lá a falar, dá uma agilizada aí e tal. Então, patrocinando o interesse privado perante a administração pública. O que eu quero que grave? O verbo, senhores, que a banca dos senhores gosta. O verbo é patrocinar. Primeiro, quem patrocina tem o quê? Dinheiro. Se eu estou patrocinando, eu tenho muito dinheiro. E quem tem dinheiro pra caralho são os advogados, né? Advogado ganha pra caralho, né, galera? Então, tô brincando, não é nada a ver com advogado, não tem nada a ver com dinheiro. O que eu quero é que vocês lembrem do verbo patrocinar. Opa, o verbo patrocinar. Quem patrocina tem dinheiro. Quem tem dinheiro, advogado. Então, o nome do crime é advocacia administrativa. Nunca mais você erra na tua prova. Os meus alunos aqui sabem que o verbo patrocinar, ele vem aqui e já sabe, quem patrocina tem dinheiro, quem tem dinheiro é advogado, o nome do crime é advocacia administrativa. Banca dos Senhores, concurso aí previsto para dia 5 de dezembro, o qual eu estarei na porta da sua prova, se Deus quiser, se Deus permitir, fazendo uma revisão de tudo isso que eu estou falando na porta da prova, e quero que você vá lá e me dê um abraço e basta uma foto comigo. Beleza? Avançamos aí. Vamos agora para mais uma questãozinha. Aqui a questão cobrou o artigo 23 do nosso Código Penal, que são as excludentes de licitude.
Entre as hipóteses abaixo, indique uma que não configura excludente de ilicitude, senhores. Isso aqui é questão clássica de prova. Se você lembra do nosso amigo Bruce Lee, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, se você lembrar do nosso amigo Bruce Lee, né, a Bruce Lee, você sabe quais são as excludentes dele estudo e você que é meu aluno. Não dá para ficar explicando todas, porque é uma revisão final, uma revisão entre aspas de véspera aí para sua prova, tá? Lembrar só do Bruce Lee, então legítima defesa, ok, estado de necessidade, ok, e aí estrito cumprimento do dever legal, ok, só tome cuidado, né? Aqui se o camarada não soubesse, de repente por causa do E ali ele ia errar, mas erro plenamente justificado pelas circunstâncias não tem nada a ver, né? Então essa aqui é o gabarito, tá? Avançamos, é questão fácil, tá? Por isso que eu fui rapidinho com ela. Mais uma questãozinha aí, questão número 5. Acerca da imputabilidade penal, assinale a alternativa de acordo com o Código Penal vigente. Senhores, o que é ser imputável no Brasil? É ser maior de 18 anos, primeira coisa, e bater bem das ideias, né? É isso que é a imputabilidade, verificar a culpabilidade do agente. É o momento que eu não olho para o fato e pego o holofote quando eu faço análise da teoria geral do crime e viro ali para o agente. Vou verificar se o agente, qual a idade dele, se ele bate bem as ideias, se ele estava embriagado, como que era a embriaguez dele naquele momento. Isso é verificar a culpabilidade, tá? Verificar ali, então, a imputabilidade, que é essa possibilidade de eu responsabilizar alguém criminalmente, tá, senhores? Então, vamos lá para a questão. Ele quer saber a correta. Tome cuidado com isso. Letra A. A emoção ou paixão excluem a imputabilidade. Não, né, senhores? Lá no artigo, salvo engano, 28, não exclui a emoção ou paixão, não exclui a imputabilidade. Ou seja, Elias, eu matei uma pessoa ali porque eu estava apaixonado. Foda-se, vai responder igual. Elias, eu matei uma pessoa porque eu estava totalmente emocionado. Interessa? Foda-se, vai responder igual. Então, a emoção ou a paixão não exclui a imputabilidade. Tranquilo? Não cai nessa casca de banana. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool, substâncias de efeitos análogos, exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade também. Elias, eu fui lá, bebi lá voluntariamente e fiquei bêbado e fui lá matei uma pessoa. Agora não responde, eu era inimputável. Não, senhores, pelo amor de Deus. Tá? A única embriaguez que vai, de certa forma, ali excluir a tua imputabilidade, nada mais é aquela embriaguez uma embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Tá? Imagine que você está andando aí na Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina, e você cai num barril de chopp, por um caso fortuito ou uma força maior. E aí você cai e fica lá se afogando e fica totalmente embriagado, embriaguez completa, já que é uma embriaguez acidental, e aí você acaba saindo dali totalmente embriagado e acaba matando uma pessoa. Aí você pode até ser isento de pena. Mas nesse caso aqui não, né, senhores? Embriaguez voluntária ou culposa, Elias, tomei um remedinho ali e bebi, culposamente. Não vai responder normalmente, tá? Letra C, o maior de 16 anos é imputável. Não, você sabe que, né, pelo amor de Deus, né, só vai ser imputável o maior de 18 anos. Então, todo mundo que é abaixo de 18 anos, né, senhores, você sabe que é inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado criminalmente pelo Código Penal, e sim pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Questão fácil. E aí a questão, provavelmente a questão número D, a letra D deve ser o gabarito. Olha só, isento, primeiro I de pena, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz. Tá, eu vou até apagar esse terceiro I aqui. Eu vou deixar só esses três aqui. Vou ler de novo. É isento de pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa aqui é a nossa regra dos 3 Is. 3 Is. Se aparecer no começo I, isento de pena, obrigatoriamente tem que aparecer ao longo da questão aqui, da descrição da alternativa, mais 2 I, inteiramente
incapaz. Se aparecer os 3, está certo. Se a banca colocar lá inteiramente incapaz e aqui, ao invés de colocar isento de pena, ela coloca 2/3, diminui a pena de 2/3. Não, se tem 2i, obrigatoriamente tem que ter o terceiro i. Então é a regra dos 3i. Não entendi nada, Elias. Esse aqui, senhores, é o exemplo do caso Bolsonaro. O camarada que deu a facada no barriga do Bolsonaro, o que o advogado de defesa alega? Que no momento da ação ou omissão, ele estava inteiramente incapaz, ou seja, ele estava totalmente doidão, ele não sabia o que ele estava fazendo, distúrbio mental, retardado, ele estava inteiramente incapaz, completamente doidão. E aí, se ele estava inteiramente incapaz, qual que vai ser, o que vai acontecer com ele? O que o advogado de defesa tenta? A isenção de pena. Tranquilo? Porque se ele estava meio doido, ou plena capacidade, estava meio doido, aí vai ter diminuição de pena para ele. Tá? Então tome cuidado, se aparecer o primeiro i inteiramente incapaz, ele vai ser isento de pena. Tá? Beleza? Então nosso gabarito aqui realmente é a letra D de dado. Mais uma questãozinha aí, mas essa questãozinha aqui é bem tranquila, tá, senhores? Essa questãozinha é bem tranquila e eu vou mostrar para vocês. Só um macete. Eu já estou analisando aqui uma palavra, indulgência. Se eu analisei a palavra indulgência, eu já vou para a alternativa letra D. Ah, Elias, mas você nem leu um textão gigantão desse. Senhores, vocês estão falando, quando você, vamos parar por aí, né? Quando você vai, Elias, eu tenho curso A, eu tenho curso B, comprei o curso C, todo dia alunos mandam, né? Ah, eu já tenho curso A, só quero um simulado de vocês, quero o curso B. Senhores, quando você vai para tá com um problema de coração, você vai para o médico, quando você vai para o médico, você vai para um clínico geral ou um especialista? Hoje em dia tem milhões, isso em cursos nacionais, grandes nacionais, que são clínicos gerais, que ele pega desde o Banco do Brasil até carreiras policiais. Com certeza esse curso, não estou sendo antiético aqui, não estou dizendo nomes de cursos, ele não vai te dar o tratamento de forma especializada, como se fosse um cardiologista, né? E aqui na Implacável Concurso somos cardiologistas de concursos para guardas municipais. Então por isso que eu sei o que cai, assim como todos os professores que passam por aqui. Então se você quer fazer todos os concursos de guardas municipais em 2022, procure a Implacável Concurso, porque só de eu olhar aqui a indulgência, eu já sei que a gabarito é a letra D de condescendência criminosa. Mas eu vou ler para provar para vocês, tá? Mais uma questãozinha da banca dos senhores. Imagine-se que João e Ana são servidores públicos, sendo Ana Ana, ela é subordinada a João. Beleza. Após anos trabalhando juntos, João e Ana começam a namorar. João percebe que em determinada situação Ana aceitou um presente de um contribuinte para agilizar uma tramitação de um processo de interesse contribuinte, tendo o presente sido dado em segredo para Ana, especialmente para esse fim. Olha só o crimezinho aqui contra a administração pública. Ao descobrir o que aconteceu, João chamou Ana para conversar, mas ao perceber que Ana havia adorado o presente, por indulgência, o que é indulgência? Por pena, não lhe deu qualquer advertência e nem lhe chamou atenção, recomendando apenas que não aceitasse mais outros presentes. Senhores, preste bastante atenção. Existe um crimezinho de condescendência criminosa, que é o funcionário público que por indulgência deixa de responsabilizar seu subordinado. É um crime que depende de hierarquia. Eu, chefe em tese, João, da Ana, não importa se namora ou não namora, eu sou o chefe da Ana, e se eu vi que ela fez um crime, se ela cometeu um crime, uma irregularidade, recebeu um presente para agilizar processo na administração pública. Nessa circunstância, eu, João, eu tenho que já fazer os devidos procedimentos, mesmo sendo chefe dela. Eu, por indulgência, por pena, por ver que ela gostou daquele presente, eu acabo deixando de fazer, né? Deixando de responsabilizar. E mesmo se eu não sou o responsável legal por essa responsabilização, eu tenho que levar para uma autoridade competente. Se eu não faço, e a palavra marcante para você levar para São José dos Pinhais é a indulgência. Ele não fez, não deixou de responsabilizar a Ana por indulgência. Se ele deixou de responsabilizar a Ana por indulgência, por pena, pode ir. É a única vez que a palavra aparece indulgência em todo o Código Penal é no crime de condescendência criminosa, tá? Sem medo de errar, gabarito letra D
de dado. Beleza? Mais uma questãozinha aí da banca dos senhores. Analise o tipo penal a seguir. Retardar, essa aqui fica fácil, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato do ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei. Ó a palavra-chave, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Cuidado! Para ser crime de prevaricação, tem que aparecer a palavrinha interesse ou sentimento pessoal. Se aparece que retardou, deixou de fazer um ato de ofício. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para os senhores. Né? Deixou de atender um ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outro, e não trouxe interesse, sentimento pessoal, o nome do crime já passa a ser corrupção passiva privilegiada. Só vai ser prevaricação se aparecer a palavra interesse ou sentimento pessoal, tá? Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Senhores, assim, rapidamente, em direito penal, eu acho que vai cair alguma coisa nesse sentido aí. Então eu acredito muito que em São José dos Pinhais todas as questões que eu ouvi da banca dos senhores se concentraram em crimes contra a administração pública. Eu daria uma lida um pouquinho na parte geral do Código Penal, do artigo 1º até o 30, nesses dias que faltam para a tua prova ainda, e depois já logo partiria para o 312 ao 327. Leitura obrigatória para você, para a sua prova. Tranquilo? Senhores, espero ter ajudado. Provavelmente eu vou fazer mais um vídeo para vocês de legislação extravagante, porque eu acho que pode aparecer na tua prova. E não esqueça, no dia da tua prova, se você assistiu essa aula, vai lá, mesmo que nunca falou comigo, né? Vai lá, bate uma foto comigo. Se eu estiver na porta da prova, vai lá, participa da revisão, vai lá, que me abraça, vamos bater uma foto junto, que a gente vai fazer história em São José dos Pinhais. E se passar, manda mensagem: professor, passei, show de bola.